o Espírito do Senhor estar aqui. Queridos, e Ele quer falar comigo e com você essa noite. Pai, a Tua igreja está aqui diante de Ti, Senhor. Fala conosco neste momento, Senhor. Pai, abre a nossa mente, o nosso coração. Que nada, Deus, nos distraia nesse momento, mas que nós possamos estar dispostos e ansiosos por ouvir a Tua voz. Fala conosco no nome de Jesus. Queridos, nós leremos o texto bíblico em Efésios, capítulo 5, a partir do verso 18 e até o 22. Efésios 5, 18 a 22. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Só até o 21, irmãos. Enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. A nossa reflexão essa noite é sobre a plenitude do Espírito Santo. Uma das lições mais importantes que eu tenho aprendido na vida é que a pessoa que tem a consciência da presença do Espírito Santo, ela sempre irá louvar, adorar e engrandecer a Jesus. Só Jesus é glorificado por meio de uma vida cheia do Espírito Santo. A vida cheia do Espírito Santo, ela anseia por adorar o Senhor. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida totalmente sujeita ao domínio do Espírito Santo. Cada ato da sua vida reflete aquilo com que enche a sua vida. Se a sua vida é preenchida com notícias de jornais, por exemplo, você vai falar de notícias. Se você vive de novelas, é disso que você vai falar. Mas se você vive cheio do Espírito Santo, e se você absorver na sua presença, você buscará Jesus e você falará de Jesus. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. A minha mãe repetia muito esse versículo para mim. Ela falava na outra versão. A boca vai falar aquilo que está no seu coração. E a pergunta para nós essa noite: o que está no seu coração? Do que está cheio o seu coração? A vida cheia do Espírito Santo. Existem alguns sinais externos de uma vida cheia do Espírito Santo. E a transformação, ela é impressionante, irmãos. É surpreendente. O verso 18 vai dizer: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, aqui na outra versão, mas enchei-vos do Espírito Santo. A intoxicação, aquela não é remédio eficaz para os cuidados e preocupações dessa vida. A bebida não é remédio para curar as preocupações e a ansiedade. Mas o encher-se do Espírito, sim, vai tratar as nossas ansiedades, vai curar a nossa depressão. Nós vivemos numa sociedade assolada por uma epidemia
chamada ansiedade, que leva à depressão. A quantidade de pessoas doentes, depressivas, as doenças emocionais têm tomado conta da nossa geração. E qual é a solução, qual é a saída? Uma vida cheia do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus nos ensina: não estejais ansiosos por coisa alguma. Mas nós insistimos em viver ansiosos. Há poucos anos eu tive uma crise terrível de ansiedade que eu fui parar no hospital. Mas como assim? Pastor, o senhor não conhece a palavra? Não aprendeu? Não ensinaram lá no seminário? A Bíblia ensina: não estejais ansiosos. E como é que você foi parar no hospital ansioso? É o nosso lado humano, irmãos. É a nossa humanidade. É viver a nossa humanidade. Nós temos as nossas fraquezas. Enchei-vos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz o consolo. O consolo que o Espírito Santo dá é um consolo real. É um consolo que nos envolve. O Senhor Jesus, quando ele foi e se despediu dos discípulos, ele disse: eu vou, mas eu enviarei o Consolador. É Ele quem consola. É Ele quem conforta. É Ele quem nos enche. O embriagar-se com o vinho não vai resolver, não vai tomar esse papel que só o Espírito Santo pode fazer na nossa vida. Satanás está sempre substituindo o bem pelo mal. Satanás está sempre buscando nos confundir. Satanás está sempre nos fazendo escolher coisas erradas. Hoje pela manhã na classe de casais eu disse: Satanás ele tem dado uma nova roupagem ao pecado. E nós comentamos lá sobre a mentira. Satanás deu uma nova roupagem à mentira. Agora não é mentira mais, né? Agora é fake news. E quando se fala fake news é como se assim: não, eu não estou mentindo, é só uma fake news, eu estou liberado. Fake news é coisa moderna, né? Da nossa geração, então não tem problema. Sabe, queridos, é assim que ele faz, é assim que o inimigo faz para nos confundir, para nos derrubar. Mas a Bíblia diz que o mentiroso, ele não entrará no reino dos céus. Então, cuidado com as fake news. Não seja o autor, nem seja o disseminador das fake news, porque o pai da mentira é o diabo, assim nos ensina a palavra de Deus. Satanás é o imitador, ele tenta imitar as coisas de Deus, mas ele sempre vai distorcer para nos fazer cair. Ele fez isso com Jesus, quando ele tentou Jesus, ele usou a palavra de Deus de forma distorcida. E por que ele não faria isso conosco? O tempo todo ele faz isso conosco, para nos derrubar. Ele vai distorcer a palavra de Deus para que a gente caia. Ele é o imitador, ele tenta ser o imitador. Embriagar-se com o vinho é associado com uma vida desregrada ou com uma conduta dissoluta. Tito 1,6 vai dizer: é preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Também o texto lá em 1 Pedro 4,4 diz assim: eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. O remédio real para combater a embriaguez pecaminosa é indicado pelo apóstolo Paulo. Os efésios aqui são encorajados a buscar a mais elevada, a mais perfeita fonte de alegria, encher-se do Espírito Santo. Porque é uma alegria que não é efêmera, que não é passageira. É uma alegria permanente. A alegria que nos traz a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Mas, querido, para encher-se do Espírito Santo de Deus, nós precisamos fazer algo.
Para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, primeiro nós precisamos nos esvaziar. E eu falei isso também lá na classe hoje de manhã, não tem como. Se o copo está cheio, eu não tenho como encher de mais nada. Se você está cheio de outras coisas, como você pode ser cheio do Espírito Santo? Se você está cheio de si mesmo, se você está cheio do seu individualismo, do seu egocentrismo, se você está cheio do seu orgulho, da sua vaidade, como você estará se enchendo do Espírito Santo? Queridos, é preciso esvaziar-se de si mesmo, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Pense comigo essa noite. O que na sua vida tem ocupado o espaço do Espírito Santo? O que tem ocupado na sua vida o espaço que é do Espírito Santo? Porque a palavra de Deus nos ensina que nós somos templo do Espírito Santo. É preciso se esvaziar. É preciso retirar de nós tudo aquilo que não tem a ver com Jesus. É preciso tirar de nós tudo aquilo que tem roubado. E aí eu vou pegar um pouquinho do que o pastor Manassés falou de manhã. Tudo aquilo que tem roubado da presença de Deus na nossa vida. Para que eu seja cheio, eu preciso me esvaziar. A palavra de Deus, por intermédio do apóstolo Paulo, nos manda: enchei-vos do Espírito Santo. É preciso estar vazio para ser cheio. O copo precisa estar vazio para que ele possa ser cheio. Eu e você precisamos estar vazios para que possamos ser cheios do Espírito Santo. Uma ordem dada diretamente: enchei-vos do Espírito Santo. Antes de falar sobre o Espírito Santo e como ser cheio dele, o apóstolo vai traçar um paralelo, usando a figura de alguém e sua relação com o vinho ou com a bebida alcoólica. Em algumas comunidades e até em algumas sociedades, a ordem de não nos embriagarmos com vinho, que provoca dissolução, é muito estranha e muitas vezes até considerada desnecessária. Porém, é preciso lembrar que a Bíblia foi escrita para crentes de todas as culturas e que em muitos países a bebida mais comum é o vinho. A minha cunhada foi morar em Portugal e ela foi na igreja e na hora da ceia, a ceia lá é servida com vinho mesmo. E ela disse que ela ficou meio sem saber o que fazer. Eu tomo ou não tomo? E ela tomou a ceia. O Senhor Jesus transformou água em vinho nas bodas de Caná da Galileia. Porém, o uso do vinho ele se transforma em abuso sobre as seguintes circunstâncias. E nessas se torna proibitivo. Primeiro, quando há excessos. Segundo, quando se torna habitual. Terceiro, quando ofende a consciência fraca de outro crente. E quarto, quando o crente bebe com dúvida. Ou quando destrói o testemunho do cristão na comunidade e, portanto, não leva à glória de Deus. A Bíblia nos ensina, inclusive, que se eu comer carne e escandalizar, eu devo deixar de comer carne. Então, o problema do vinho não é uma taça de vinho que vai lhe tirar do céu. Mas muitas vezes o fato de você tomar um vinho ou qualquer outra bebida vai escandalizar. Vai fazer alguém tropeçar. Então a discussão não é se o vinho é proibido, a Bíblia não diz isso, a Bíblia fala de embriaguez. Mas nós devemos ter cuidado com o nosso testemunho pessoal. Porque a Bíblia diz: ai daquele pelo qual vem o escândalo. Então não seja motivo de escândalo.
Esse é o cuidado que nós precisamos tomar. Então, diante dessas considerações, ao invés de sermos dominados pelo vinho, o apóstolo Paulo mostra que estar dominado pelo Espírito Santo é muito melhor, pois é a vida que agrada a Deus. Aqui o apóstolo Paulo vai descrever 4 resultados para uma vida cheia do Espírito Santo. A primeira delas é: você será transformado. Quando você é cheio do Espírito Santo, o seu modo de falar será diferente. E o texto vai dizer: falando entre vós com salmos e cânticos espirituais. Quando eu cheguei na cidade de Alagoinhas, o pastor da igreja era meu amigo de adolescência. E eu encontrei com ele caminhando na rua de manhã, eu estava indo para o trabalho. E ele falou assim: o que é que você está fazendo aqui? Eu falei: estou morando aqui, era em frente à igreja. Ele falou assim: então você vai frequentar a minha igreja. E eu fui frequentar aquela igreja, a Igreja Batista Belém. E o pastor me colocou num grupo de discipulado de casais. E seria durante um ano, seriam 4 módulos. E eu comecei naquele discipulado, irmãos. Eu estava começando a voltar para a igreja. E naquele discipulado era engraçado. Tinha uma irmã que tinha um olho bem grande. E quando eu falava, irmãos, eu não percebia. Mas de 10 palavras que eu falasse, 11 eram palavrões. E às vezes eu falava algumas coisas que aquela irmã, que já tinha um olho grande, parecia que o olho ia me engolir. E eu passei os 12 meses naquele discipulado. E quando chegou ao final daqueles 12 meses, o líder me procurou e disse: Cláudio, é impressionante como sua forma de falar mudou. Sabe, queridos, Deus me deu um novo vocabulário, um vocabulário santo. Sabe? Quando você é cheio do Espírito Santo, a sua forma de falar vai mudar. Ele vai transformar você, queridos. Ele vai mudar as suas atitudes. Ele vai mudar as suas ações. Ele vai mudar o seu pensamento. Você vai ser transformado interiormente. Surgirá naturalmente, espontaneamente, uma nova melodia em seus lábios, quando você é cheio do Espírito Santo. Você terá uma nova canção. É o segundo resultado, que você vai cantar, você vai salmodiar ao Senhor em seu coração. E isso é muito mais do que uma nova música, é uma mudança que tem lugar no seu coração quando você se transforma interiormente. Você vai cantar um novo cântico de adoração e louvor ao Senhor. Quando você é cheio do Espírito Santo. O terceiro resultado é que você começará a dar graças a Deus, dando graças a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo por tudo. De um momento para o outro, você começará a agradecer a Ele por tudo. Você reconhece que aquele que concede todos os dons sabe exatamente aquilo que você precisa. Você começa a reconhecer que você não é absolutamente nada e que Ele é tudo. Você começa a entender o que é a dependência ao Senhor. Porque muitas vezes a gente acha que não precisa de Deus, que a gente já tem tudo. Eu uma vez estava falando de Jesus para uma pessoa e ele disse assim: que negócio de Deus, cara? Meu Deus é meu trabalho, é meu dinheiro. Outro dia um cliente no banco disse assim: cara, se eu perder esse dinheiro que eu tenho aplicado aqui, minha vida acaba. Que triste, irmãos. O Deus daquele homem é o dinheiro. Mas se ele bater as botas amanhã, ele fica sem Deus. Qual tem sido o seu Deus? O que você tem estabelecido na sua vida como seu Deus, como seu Senhor? É o seu trabalho? É o seu emprego? É a sua empresa? Se lembre que a sua empresa pode quebrar. Se lembre que você pode ser demitido.
E se você tem muito dinheiro, se lembre que você pode morrer e deixar os filhos aí brigando pelo seu dinheiro. Porque quando a gente vai, irmão, a gente não leva absolutamente nada. Fica tudo aqui. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós reconhecemos que só o Senhor é Deus. E que nós dependemos completamente dEle. Que nós dependemos da misericórdia do Senhor. Que nós dependemos da graça do Senhor. Que nós dependemos do amor do Senhor. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, o Espírito vai gerar no nosso coração o desejo de dizer: obrigado, Senhor, por tudo que tenho, por tudo que sou, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Porque muitas vezes, queridos, nós temos recebido tantas bênçãos nas nossas vidas, mas nós estamos focados apenas naquilo que a gente não tem. Parece que aquilo que nós não temos tem mais valor para nós do que aquilo que a gente tem, e a gente esquece de agradecer a Deus. Glória a Deus porque eu amanheci hoje. Glória a Deus porque eu comi. Glória a Deus porque eu tenho uma roupa para vestir e ficar assim bonito. Estou bonito, não estou, irmãos? Glória a Deus. Eu fico me inspirando no pastor Manassés, que vem sempre bonito, elegante. Aí eu falei, no mínimo eu tenho que ir assim, parecido com ele. Sabe, irmãos, glórias a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, porque Ele cuida, porque Ele nos dá livramento, sabe? Porque enquanto tem muitas pessoas passando fome por aí, nós estamos saciados. O Espírito Santo vai gerar no nosso coração o desejo de ser gratos a Deus. O quarto resultado é que você se tornará um servo. O texto vai dizer, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, verso 21. É isso que significa honrar uns aos outros sem amor. O seu coração desejará ajudar, servir. Porque muitas vezes parece que nós somos uns pequenos deuses. E nós queremos o tempo todo ser servidos. Só vem a nós. As pessoas existem, Deus criou as outras pessoas para me servir, porque eu sou um Deus. Muitas vezes é assim que o ser humano pensa. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, Ele vai colocar no seu coração o desejo de servir ao outro, de servir ao próximo e de servir a Deus. Porque, irmãos, muitas vezes é difícil na igreja ter alguém com esse coração servidor. Sabe, às vezes alguém comenta assim, caramba, uma igreja com quase 1000 membros, mas é um grupo pequeno que se coloca à disposição para servir. Isso não é privilégio da PIBA, isso acontece em todas as igrejas. Sempre é um grupo menor que está ali. E às vezes a pessoa tem que ter 2, 3, 4 cargos. Mas nós temos pessoas aqui suficientes para que ninguém precisasse acumular cargos. O problema é que nós queremos ser servidos. Mas o coração daquele que está cheio do Espírito Santo, ele tem prazer em servir. Porque o Senhor Jesus, o Deus Filho, ele veio a esse mundo, mas ele não veio para ser servido. Ele veio para servir e ele nos deixou esse exemplo, porque ele era cheio do Espírito Santo. Porque para desenvolver o seu ministério, ele era movido pelo Espírito Santo de Deus. Nós discutimos também hoje na classe que cada um de nós tem um ministério. Não é só o pastor, o missionário. Aliás, cada crente é um missionário. Você é um missionário lá no seu trabalho. Você tem ali um ministério. O Senhor lhe colocou ali, onde você trabalha, para que você desenvolva o seu ministério ali.
Mas para você desenvolver esse ministério, você precisa ser cheio do Espírito Santo para que Ele possa movê-lo, para que Ele possa guiá-lo. A palavra de Deus diz que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. E Jesus foi ali tentado. E Jesus saiu daquele momento em que ele enfrentou e derrotou Satanás. E ele saiu dali cheio do Espírito Santo. E a partir dali, ele começou o seu ministério. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para desenvolver o ministério que Deus confiou a você. O tempo presente no grego é usado para informar que a plenitude do Espírito, ela não é uma experiência que acontece de uma só vez, mas ela é algo contínuo. Você precisa se encher do Espírito Santo a cada dia. É um processo. A sua caminhada, você precisa se encher do Espírito Santo. É algo que não vai terminar, até que nós se encontremos com o Senhor para viver uma vida com o corpo glorioso. Se já tiver partido, vai ressuscitar com Cristo. Se ainda estiver aqui, a Bíblia nos ensina que nós seremos transformados. Nós receberemos um corpo glorioso, sem pecado, sem mácula. Que coisa maravilhosa essa esperança em nosso coração. Encher-se do Espírito Santo é um caminhar diário buscando mergulhar na presença do Espírito do Senhor, de forma que possamos alcançar uma profunda intimidade com Ele. Você tem intimidade com Deus? Você ouve Deus falar com você? Muitas vezes Deus quer falar com você, mas você não tem permitido. Às vezes porque não tem tempo, porque não para. E também, muitas vezes, quando até para, você fala tanto que você não dá espaço para Deus falar com você. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Quantas vezes os nossos pedidos a Deus têm sido aqueles pedidos egoístas? Se aquiete na presença do Senhor. Permita que Ele fale com você. Ouça a voz do Espírito Santo falando contigo. Nós precisamos ouvi-lo. A Bíblia diz que Ele é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ouça a voz do Espírito Santo falando com você. Pare, aquieta a tua alma. Se aquieta diante dele para que você possa ouvir a sua voz. Ele quer ouvir a tua voz e Ele quer falar com você. Ficar cheio do Espírito Santo leva à ação, isso se manifesta no seu modo de falar, isso se manifesta no seu coração, isso se manifesta nas suas atitudes, isso se manifesta nas suas atividades. Que mudança! As suas palavras agora são palavras edificantes, existe agora harmonia em seu coração, você dá graças ao Senhor e com sinceridade, com humildade, você serve as pessoas. Esse é o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Como pode um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo usar palavras de baixo calão? Quando eu comecei naquele discipulado, eu estava muito longe de ser cheio do Espírito Santo. Tinham muitas coisas ocupando o lugar do Espírito Santo na minha vida naquele momento. Tinham muitas coisas obstruindo a entrada do Espírito Santo. E eu precisei me esvaziar para que fosse cheio. Sabe, queridos, para estar aqui hoje, eu precisei obedecer à ordem de Jesus, que diz: aquele que quer vir após mim, esvazie-se, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Você precisa estar disposto a negar-se a si mesmo,
a negar os seus prazeres, os seus desejos, os seus sonhos, os seus planos, para viver os planos de Deus para você. Você precisa estar disposto a tirar o seu eu do trono que é de Deus e abrir espaço para que Ele entre e para que Ele encha a sua vida com seu Espírito Santo. A pessoa cheia do Espírito Santo não vai dizer jamais: quem você pensa que é para mandar em mim? Não há espaço para arrogância, para soberba. Gálatas 5:22 vai trazer a manifestação externa, que é o fruto do Espírito, que tem as seguintes características: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quem é cheio do Espírito Santo é manso, é paciente, é bondoso. Queridos, eu vejo determinadas atitudes de crentes que passam muito longe dessas características do Espírito Santo. Olhe para a sua vida agora. A sua vida tem manifestado essas características de amor? Você tem amado verdadeiramente? De gozo, de prazer, de contentamento? Você está contente? Você está satisfeito com o que Deus tem feito na sua vida? Você sente paz? Tem crente que não consegue dormir. Você é paciente? Se não é, peça ao Senhor. E essa é uma coisa, irmãos, que já há algum tempo eu venho pedindo ao Senhor para trabalhar na minha vida. É para me dar paciência. Você é benigno. Você usa de bondade para com os outros. Você tem fé, aquela fé verdadeira. Outro dia eu estava brincando com minha sogra. Ela tem um verdadeiro pavor de trovão. E uma vez nós estávamos na casa dela, lá no interior da Bahia, e começou a trovejar. E nós procuramos a veinha e a gente não achava em lugar nenhum. Quando a gente foi ver, a veinha estava escondida debaixo da cama. Literalmente. E depois eu conversando com ela, eu falei assim: a senhora é um exemplo de fé para mim. A senhora orou pela minha conversão. Como pode a senhora se deixar dominar por um trovão? Onde está a sua fé? A fé move a nossa vida cristã, queridos. Como pode o crente que não tem fé? Como pode alguém que conhece esse Deus tão grandioso, tão maravilhoso, não ter fé? Um Deus que faz maravilhas. Nós lemos na palavra de Deus tantos milagres. Mas os milagres não ficaram só ali. Eu tenho plena convicção de que a maioria dos irmãos já vivenciou, já presenciou o milagre de Deus. E alguém citou hoje a irmã Edna Teles. É um milagre de Deus. Aquela mulher estava morta e Deus trouxe de volta. Sabem por quê, irmãos? Porque aquele Deus que fazia milagre na história da Bíblia, Ele continua sendo o mesmo Deus. E Ele continuará eternamente sendo esse Deus que faz milagres. Você sabe por que a gente não vê tantos milagres acontecendo ao nosso redor? Porque nós vivemos, infelizmente, uma geração de crentes superficiais. A igreja vive na superficialidade. É preciso mergulhar na presença do Espírito Santo de Deus. Sabe, irmãos,
é o Espírito Santo de Deus que move o sobrenatural. Jesus foi movido pelo Espírito Santo. Jesus fez milagres movido pelo Espírito Santo de Deus. Eu e você podemos fazer milagres movidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Você crê nisso? Sabem por quê? Porque o poder não está em mim ou em você. O poder está no Espírito Santo de Deus. E à medida que nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus, nós podemos nos tornar canais de Deus para fazer milagres, para curar pessoas. Enchei-vos do Espírito Santo. É pelo Espírito Santo que você glorifica a Deus. É pelo Espírito Santo que você desenvolve um coração grato a Deus. É pelo Espírito Santo que você é capacitado a dizer: eu perdoo você. Irmãos, que coisa difícil é perdoar. Núbia tem uma prima lá de Manaus, uma garota linda, jovem, recém-formada em medicina, se casou com um jovem e foi assassinada por esse jovem por ciúmes. Ele matou aquela garota e foi uma revolta. A própria família dele o abandonou na cadeia, eles se recusavam a visitá-lo. Mas sabe o que aconteceu? Quem cuidou daquele jovem na cadeia foi a mãe da garota morta. Sabe, irmãos, quando eu vi essa história, eu dizia assim: caramba, eu não ia nunca. Que difícil, irmão, não vou mentir, não vou ser hipócrita, que difícil cuidar do cara que tirou a vida da minha filha. Sabe por que aquela mulher fez isso? Porque ela foi movida pelo Espírito Santo de Deus. Porque por meio do Espírito Santo de Deus acontece o sobrenatural, aquilo que eu e você, com a nossa humanidade, não temos capacidade de fazer, o Espírito Santo faz. Aquela mulher era cheia do Espírito Santo e ela foi guiada pelo Espírito Santo de Deus a cuidar daquele jovem na cadeia. O Espírito Santo vai nos capacitar a dizer: eu te perdoo. Talvez aqui essa noite tenham pessoas que vêm sofrendo, guardando mágoa, rancor no coração por alguém que lhe magoou, por alguém que lhe fez mal, por alguém que abusou, e carrega durante a vida toda um peso. Sabe, queridos, quando a gente retém o perdão, é como se você estivesse bebendo um copo de veneno esperando que o outro morresse. Porque a falta de perdão, ela vai corroer o seu interior. Ela vai causar um estrago terrível na sua própria vida. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, a gente abre mão desse veneno. A gente joga esse veneno para fora da nossa vida. E a gente tem a capacidade de dizer: em nome de Jesus, eu te perdoo. Porque perdão é decisão, não é sentimento. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, ele vai nos impulsionar, ele vai nos guiar ao perdão. Porque o Senhor Jesus Cristo, quando estava sendo massacrado e crucificado, ele perdoou aquelas pessoas e ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Cheio do Espírito Santo, Jesus disse isso. Quando somos cheios do Espírito Santo, ele vai nos mover para que nós sejamos testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, em Aracaju, em Sergipe, no Brasil e no mundo. Mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas.
O apóstolo Paulo não está falando aqui da habitação do Espírito Santo em nós, ou do batismo por Cristo com o Espírito Santo, porque cada cristão é batizado e é habitado pelo Espírito Santo no momento da salvação. O livro de Efésios vai dizer que nós somos selados pelo Espírito Santo quando nós recebemos Jesus Cristo. Nós recebemos o selo do Espírito Santo. Mas a gente não pode se acomodar com isso. Nós precisamos ir além, nós precisamos nos encher. Nós precisamos buscar a plenitude do Espírito Santo na nossa vida. Você quer uma vida de vitórias? Você quer uma vida de milagre? Você quer ser usado por Deus para ser canal de bênção e de milagre na vida do outro? Enchei-vos do Espírito Santo. O Senhor quer lhe usar como vaso de honra. O Senhor quer lhe usar para que você seja bênção na vida de outras pessoas. Enchei-vos do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é viver conscientemente na presença do Senhor Jesus, deixando que sua mente, por meio da palavra, tenha domínio sobre tudo o que é pensado e que é feito. Ser cheio do Espírito Santo é o mesmo que andar no Espírito Santo. 2 Coríntios 4:16, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. O corpo físico está em processo de apodrecimento e por fim vai morrer. Superficialmente, Paulo está se referindo ao processo normal de envelhecimento, mas ele adiciona a ênfase de que seu estilo de vida estava acelerando esse processo. Embora ele não fosse velho, Paulo estava se desgastando no ministério pelo ritmo que ele mantinha, pelas prisões, pelos espancamentos aos quais ele foi submetido por pregar a palavra. Em contraponto, o homem interior do crente é constantemente renovado. Ele mantém um processo de crescimento, de amadurecimento, à medida que ele se entrega ao senhorio do Espírito de Jesus. A entrega deve ser um esvaziamento contínuo, permanente em nosso eu, para que o Espírito Santo tome, ocupe todos os lugares, até que não haja mais espaço, até que ele esteja ocupando totalmente a nossa vida. Uma vez que nós façamos disso um hábito, nós começaremos a experimentar a perfeita união, a perfeita comunhão, a perfeita compreensão do perfeito amor de Deus por nós. Queridos, para concluir, que sinais a sua vida tem dado? O que seu modo de falar tem demonstrado? O que o seu modo de vestir tem demonstrado? O que o seu modo de agir tem evidenciado? As pessoas estão vendo em você as características do fruto do Espírito? Você é daquelas pessoas que só fazem reclamar da vida? Você gosta de servir ao outro? A resposta a essas perguntas podem nos mostrar se realmente nós estamos cheios do Espírito Santo. As pessoas verão em nós as características do fruto do Espírito. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer estar na plenitude do Espírito Santo? Queridos, a chave para que você esteja na plenitude do Espírito Santo é buscar uma vida de comunhão e intimidade profunda com Ele. E isso você só consegue na intimidade do seu quarto. Jesus disse para a gente orar lá no seu quarto, você e Ele. Não é orar para todo mundo ver e achar linda a sua oração. Não, é aquela oração em que você se derrama diante do Senhor. É aquela oração em que você se entrega completamente ao senhorio do Senhor Jesus. É aquela oração em que você para ouvir o Espírito Santo de Deus falando com você, lhe dando direção. É aquele momento em que você busca aquela intimidade, aquele encontro, você e Deus, e que você não permite que nada, absolutamente nada, atrapalhe aquele momento.
É isso que você consegue na intimidade do seu quarto. Busque a presença de Deus, chame por Ele. Diga o quanto você o ama. Fale com Ele, ouça a sua voz, doce e meiga voz, falando ao seu coração. Queridos, não há nada melhor do que estar na presença do Espírito Santo. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. Queridos, que o Espírito Santo de Deus encha a sua vida a cada dia e você possa viver essa plenitude no Espírito Santo e que você seja usado como um instrumento dos milagres e do sobrenatural de Deus na vida das pessoas que passam por você. Que você seja canal de bênção, que você se deixe usar pelo Senhor, porque Ele continua sendo Deus, ontem, hoje e eternamente. Que Ele nos abençoe, irmãos.